nós já ouvimos um pouquinho sobre o que vamos estudar, o que vamos aprender. Quais são os dons espirituais. E nós aprendemos que nem tudo vai vir de quem? De Deus. De Deus. Nós, inclusive, citamos uma mensagem de Atos 16:16, não foi isso? Se eu não estiver enganado, foi 16:16, que uma mulher possessa de um espírito de adivinhação. O que é adivinhar? Também falar uma coisa que já aconteceu, está oculto. Mas o que é adivinhar? Adivinhar é você falar algo para alguém que nunca comentou nada com você. Você revelar uma situação da vida de uma pessoa que nunca falou nada com você a respeito da vida dela. E quando se olhava para aquela mulher, lá de Atos 16:16, é isso mesmo? Coloca para mim, por favor. Quando se olhava para a vida daquela mulher, olha lá, uma jovem possessa de um espírito adivinhador, imaginava-se que ela estava cheia do espírito de quem? De Deus, do Espírito Santo. Imaginava-se. Mas nessa mensagem nós observamos que o apóstolo Paulo repreende o espírito que estava naquela mulher e manda ele sair. Então nós entendemos aqui que nenhum ser humano manda no Espírito de Deus. Ninguém. O Espírito de Deus é soberano. Ninguém manda em Deus. Ninguém. Então, se Paulo mandou o espírito que estava naquela mulher sair, e ele ainda disse, em nome de Jesus, e o espírito saiu, significa que aquele espírito não era o Espírito de Deus. Era um espírito maligno. Então, uma coisa que é importante você colocar no seu entendimento. Olha lá ele falando, lá, Atos 16:18. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Uma coisa importante, que eu sei que é difícil às vezes da gente aceitar, porque nós olhamos, ouvimos as pessoas ali revelando, profetizando, ou falando em línguas, e nós isso é coisa de Deus. Nem sempre é coisa de quem? De Deus. Nem sempre. E de uns tempos para cá, eu acho que muito menos tem sido coisa de Deus do que do maligno. Muito menos tem sido coisa de Deus. O que nós temos ouvido e visto por aí de profecias, de revelações, de profecias e revelações que não procedem de Deus nos últimos tempos, é uma coisa absurda. Quantas profecias e revelações vieram aí só no tempo do corona agora? Que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, que ia acontecer aquilo, e colocaram até datas. Quem ouviu aí por aí na internet que tinha datas, que ia acontecer umas tragédias? Vocês ouviram por aí? E cadê? E cadê? Olha que coisa séria isso. E sabe o que é pior? Tem muita gente de dentro da igreja acreditando. E por que estão acreditando? Porque falta o conhecimento bíblico.
falta o discernimento de espírito para a pessoa saber quando vem de Deus e quando não vem de Deus. E essa questão de profecia e revelação é algo tão sério, mas tão sério, que a Bíblia Sagrada lá no Antigo Testamento diz que quando alguém profetizasse ou revelasse em nome do Senhor, dizendo que era Deus que estava falando, e não acontecesse, aquela pessoa tinha que ser morta. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, acho que é isso mesmo. Deuteronômio, capítulo 18. Vamos começar por aqui. Já que hoje nós vamos falar de profecia e revelação, você vai ver a seriedade que é isso. A seriedade. Deixa eu ver se é aqui mesmo. 18, 20. É isso mesmo. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Deuteronômio 18, 20. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Vamos acompanhar aí. Olha o que diz o texto sagrado. Encontraram aí? Glória a Deus. Deuteronômio é o 5º livro do início da Bíblia. 5º livro de Moisés. Vamos ler? Olha o que diz. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será o quê? Será morto. Não tinha conversa. Porque o Senhor manda te dizer isso, isso e aquilo. Não é assim que acontece por aí hoje em dia? E a Bíblia está dizendo que se não fosse Deus que tinha mandado aquela pessoa falar, e ela falasse em nome do Senhor, dizendo que era coisa de Deus, aquela pessoa tinha que ser morta. Não está escrito que ela ia morrer, não. Não é que ia dar um mal súbito nela, ela ia dar um treco, cair. Não! As pessoas deveriam matar ela. Meu Deus do céu. Que isso, Bispo Paulo? Mas é exatamente isso que deveria acontecer hoje. Mas não, claro, não a morte física. Hoje não. Naquela época era físico. Era matar mesmo, matar e enterrar. Hoje, o que deveria acontecer também é isso. Mas não físico. Mas uma anulação daquela pessoa. Alguém veio profetizar, veio revelar em nome do Senhor, e eu identifiquei que aquilo não procede de quem? De Deus. Eu e todo mundo deveríamos anular aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa não existisse mais nesse aspecto de profecia, de revelação. Não, está anulada, essa pessoa não existe mais, morreu. Morreu aquele que se dizia profeta, morreu aquele que se dizia ter revelado, morreu, acabou. Não dar crédito nenhum mais, eliminar. Sabe qual que é o problema do ser humano? O ser humano deixa as coisas ruins crescerem. É aí que está o problema. Está vendo que ali não procede de Deus? Está vendo? Exatamente. Está vendo que ali não procede de Deus? Aí fala, não vou falar nada. Não, vou deixar para lá. Que deixar para lá que o quê? É aí que a igreja está se tornando contaminada. É aí que a igreja está morrendo. É aí que o povo de Deus está ficando enganado. Sim, porque eu tenho que seguir a Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui, claramente, falando algo, presumindo que era em nome do Senhor aquilo dali, ou falando em nome de outros deuses, esse profeta será o quê? Tem que eliminar. Mas vocês entenderam que não é fisicamente, né?
Porque senão tem gente que vai sair daqui e vai querer andar com a faca do lado. Não, eliminar no sentido de desvalorizar mesmo. Quando alguém vier falar, o profeta fulano está falando. Que profeta fulano, rapaz? Aquilo ali só não vê quem não quer. Que aquilo ali não tem nada que vem de quem? De Deus. Não dá crédito para aquilo ali não, amigo. Aquilo ali é espírito enganador. Aquilo é espírito de engano. Não dá crédito para isso não. Não dê. Não procede de quem? De Deus. Continua comigo aí em Deuteronômio 18, agora 21. Agora olha que interessante. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Ó, como é que eu vou saber qual é a palavra que não veio de Deus? Como é que eu vou saber? Versículo 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como ele o que? Profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Diga glória a Deus. O que está dizendo aqui? Como que nós vamos saber o que está provindo de Deus e o que não está provindo de Deus? Quando aquilo não se cumpre. Não acontece. Não é daquele jeito. Porque o que Deus fala acontece em gênero, número e grau. Exatamente como Deus falou. E lógico, peraí, então quer dizer que tudo que eu ouvi eu vou esperar acontecer para me saber se veio de Deus ou não? Claro que não. Eu costumo dizer que tem a peneira grossa e a peneira fina. Peneira, de peneirar. O que seria a peneira grossa? Primeira coisa de tudo, eu vou olhar quem está falando para mim. Quem está falando para mim não tem uma vida com Deus. Quem está falando para mim vive na prostituição. Quem está falando para mim tem vício. Quem está falando para mim é mentiroso. Eu sei que ele é mentiroso. Não estou falando da revelação ou da profecia não. Eu sei que no dia a dia é uma pessoa o quê? Mentirosa. Enfim, eu vejo tudo isso naquela pessoa. A peneira grossa. Opa, Deus não vai usar uma pessoa desse jeito. Deus não vai usar uma pessoa que está totalmente desvirtuada. Não vai. Não vai. Por que não? Porque Deus é santo. Como é que Deus vai habitar numa casa suja? Não faz sentido. Vou dar um exemplo para você entender. Aí você chega na sua cozinha. A sua cozinha está um nojo de sujeira, de panela suja, de não sei o que, de gordura nas paredes, e por aí vai, e aí você quer que saia de lá uma comida limpinha, boa, novinha. Não dá, irmão. Não dá. Primeira coisa que tem que fazer para cozinhar ali é o quê? É limpar. Limpar tudo. Deus é santo. Então a peneira grossa é, Deus não vai usar uma pessoa que está cheia de coisas que não agradam a quem? Essa é a peneira grossa. Mas vamos dizer que a pessoa passou na peneira grossa. É mulher de Deus mesmo, pelo menos aparenta ser, é homem de Deus. Está andando em comunhão com Deus, não tem nada que desabone a conduta da pessoa, sabe? Está ali mesmo no caminho de Deus, passou na peneira grossa, agora vai vir a peneira fina. Eu vou aguardar para ver se cumprir ou se não cumprir o que saiu da boca daquela pessoa. E tem que se cumprir em gênero, número e grau. Em tudo. Já viu alguém que revela para o outro que o outro vai ter um filho? Um bebê.
e diz: vai ser homem. E nasce mulher. Foi Deus que falou? Deus erra assim? Deus diz que vai ser homem, e aí Deus falhou lá nas contas dele e nasceu mulher? Opa! Deus não erra nunca. Se alguém disser algo para você, supostamente revelando algo para você, talvez até aparentemente a pessoa tenha entregado algo verdadeiro, mas se no meio daquilo que ela entregou tem coisas que não bateram certinho, aquilo não vem de Deus. Quando Deus fala, é pingo em cima do i, é 100%. Pois é, olha aí, olha o exemplo que a irmã está dando. Aquele concurso que você fez ou vai fazer, você já passou porque o Senhor me disse, me revelou, a pessoa não passa. A frustração da pessoa, como é que fica? Tem gente que até desanima da fé. Mas por quê? O erro é de quem entregou a revelação mentirosa? Não, o erro é de quem acreditou. De quem não passou na peneira grossa, depois não passou na peneira fina, de quem não teve o discernimento de espírito. Tem que ter o discernimento. É a sua vida. Eu quero que você entenda que é a sua vida. E você não pode deixar ninguém manipular a sua vida. Você não pode deixar o espírito de engano usando alguém manipular a sua vida. É a sua vida. Então quem tem que tomar cuidado é você. Quem tem que vigiar é você. O que Jesus ensinou? Vigiai e orai. Vigiar por quê? Por que eu tenho que vigiar? Por causa do espírito de engano. Por causa das ciladas de Satanás. Das armadilhas. Por isso que eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar atento. Para que o inimigo não venha tripudiar sobre minha vida. Quer que eu te fale um pouquinho sobre o espírito de engano? Vamos lá no livro de 1 Reis. Adianta um pouquinho aí. 1 Reis. Deixa eu encontrar aqui também. Capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Isso aqui é para você ver como que as coisas acontecem. Nós já estamos falando de profecia e revelação. 1 Reis, capítulo 22. Isso. A partir do versículo 20. A partir do versículo 20. Acabe era um rei de Israel, terrível. Pouco se fala em Acabe, muito se falava na mulher dele. A mulher dele todo mundo já ouviu falar, quer ver? Jezabel. Quem já ouviu falar em Jezabel? Tá vendo? Viu? Pouco se fala em Acabe, mas muito se fala em Jezabel. Jezabel era uma mulher totalmente contrária às coisas de quem? De Deus. Totalmente contrária. E Acabe, por uma questão política, porque antigamente os casamentos dos reis era muito político. O rei de tal lugar se casava com a princesa de tal reino, para que aqueles reinos tivessem uma aliança e não houvesse guerra entre eles, e um ajudasse o outro numa batalha, enfim. Acabe, rei de Israel, se casou com Jezabel, uma mulher totalmente pervertida. Pensa numa mulher complicada. Complicada que eu digo no sentido de perversão. Terrível. E não é porque era mulher não. Por favor, não interprete mal, porque a Bíblia também traz muito homem terrível. Mas aí o Acabe se casa com ela. E por causa... O Acabe já não era santo. Se juntou com uma mulher totalmente pervertida. O que você acha que começou a acontecer com Acabe?
ficou pervertido também. Também. Mas Acabe era rei de onde? De Israel. E o que o diabo, o inimigo, ele quer? Que a pessoa viva uma ilusão. Ela viva uma vida errada. Aparentemente as coisas para ela dão certo. E ela pensa que está tudo bem. O inimigo quer que a pessoa viva assim. Até porque o maior objetivo do inimigo é levar o que da pessoa? A alma. Tem gente que acha que é a saúde, que é o dinheiro. Não. O que o inimigo mais quer do ser humano é a alma. Ele troca qualquer coisa pela alma do ser humano. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Qualquer coisa. Só que o ser humano, ele tem 3 tipos de preço, né? Tem uns que são mais caros, tem outros que valem um pouco e tem outros que não valem nada. O ser humano é assim. Então o diabo paga o preço que a pessoa vale. Quanto que fulano vale? Ah, fulano vale uma namorada nova. Então. Quanto que fulano vale? Ah, não, fulano ali é um pouquinho mais caro. Fulano ali, ele vale uma vida financeira equilibrada. Ah, é? Então. E aquele lá? Ah, aquele lá é muito caro. Aquele lá é muito caro. Aquele lá é muito caro. Então aquele lá o diabo fica procurando com o que comprar ele. Foi isso que aconteceu com Jesus no deserto. Lembra não? Primeiro, Satanás tentou mexer com o quê? Com o quê? Falou da fome, mas ele tentou mexer com o quê? Com a vaidade. Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus tinha poder para fazer aquilo? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Claro que tinha. Não multiplicou os pães e os peixes na beira lá no monte das bem-aventuranças, lá para o povo comer? Transformar a pedra em pão para ele era pronto, para comer aí. Tá. Ia ser o melhor pão do mundo. Aí o inimigo tentou mexer com a vaidade. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. O que Jesus fez? Se esvaziou de si mesmo. Ele eliminou a vaidade. Ele estava dizendo para Satanás, você não vai conseguir me comprar pela vaidade. Quantos de nós o inimigo compra pela vaidade? Quantos de nós? O inimigo fica te observando, me observando o dia todo. Aí depois o inimigo tentou trabalhar o que em Jesus? Qual foi a proposta que o inimigo fez? Para Jesus fazer o que? Pular do monte. Não foi isso? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Ali o inimigo estava mexendo com o quê? Com o orgulho de Jesus. Jesus tinha autoridade sobre os anjos? Tinha ou não tinha? Quem mandava não era Jesus? Opa! Mas é aí que está o problema. O inimigo tenta mexer com o ser humano, sabe? Levando o ser humano a se tornar orgulhoso. Quantos de nós não perdoamos por causa do orgulho? Não foi fulano que errou comigo. Então, se ele quiser, ele que venha me pedir desculpa, mas eu não vou procurar ele. E o inimigo lá, isso mesmo. É esse o caminho, é desse jeito. É isso aí, ó. Continue firme, viu? Você está certo. Você está certo. Talvez realmente você esteja certo. Mas quando você vai lá e fala, fulano, olha, a gente teve aquele problema aí, provavelmente eu errei em alguma questão, por isso que a gente discutiu, me perdoa em nome de Jesus. Quando o ser humano faz isso, ele quebra o seu próprio orgulho.
Foi o que Jesus disse para Satanás. Também está escrito, lá em Mateus capítulo 4. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu até tenho autoridade para mandar nos anjos, para pedir a eles, para fazer, mas eu não vou fazer porque você está tentando encher o meu coração de quê? De orgulho. Então o Satanás tentou com a vaidade, deu certo? Não. Tentou com orgulho, deu certo? Não. Então ele falou, olha, Jesus não é daqueles que não vale nada. Eu ofereci um negocinho e ele não pegou. Jesus não é daqueles que tem um preço mediano também não. Porque eu ofereci algo maior, ele não quis. Então Jesus é aquele que tem, o preço dele é muito, muito alto. Ah, já que é muito alto, o que Satanás fez? Pegou Jesus, levou no pináculo do templo, que era a parte mais alta, ali em Israel. Eu não sei se você sabe, mas Jerusalém é construído numa montanha. Jerusalém é numa montanha. E o templo era construído no ponto mais alto dessa montanha. Então quem estava no pináculo do templo, via tudo. E a Bíblia fala que Satanás mostra para Jesus todos os reinos do mundo, já que esse é mais caro, então o preço dele é muito alto, então eu vou oferecer logo o quê? Tudo. Satanás mostrou todos os reinos do mundo e a glória destes. Toda a glória, todas as riquezas, tudo. E Satanás disse a Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Te dou tudo. É esse o seu preço? Eu te dou. Jesus olha para ele e diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Em outras palavras, Satanás, o meu preço é tão alto que você não pode pagar. Você não pode pagar. O verdadeiro crente tem que ser assim. O preço dele tem que ser tão alto, de forma que o inimigo não possa pagar. Não possa pagar. Vou te fazer uma pergunta para você levar para casa hoje. Qual é o seu preço? Responde para mim não. Eu quero que você procure dentro de você a resposta. Qual é o seu preço? Porque o inimigo vai fazer de tudo para pagar por ele. Então Acabe, ele se perdeu. Junto com aquela mulher dele, a Jezabel. E aí pronto, e como o inimigo queria que ele vivesse enganado, lê comigo aqui no versículo 20. 1 Reis capítulo 22, versículo 20. Perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Era uma batalha que ia ter, uma guerra. Um dizia desta maneira e outro de outra. Versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante de quem? Do Senhor. Então peraí. A questão é que Acabe iria cair na batalha, ser derrotado, ser morto. Mas para que ele fosse derrotado, ele precisaria ser enganado. Então qual é a intenção do espírito de engano? Não, peraí. Vamos lá. Acabe seria derrotado, seria morto na batalha em Ramote Gileade. Mas para ele ir para a batalha e ser derrotado, cair na batalha, ele precisava ser enganado. Acreditar que ia vencer.
Então, qual a intenção do espírito de engano? Fala alto. Matar. Fazer cair. A pessoa ser destruída, ser derrotada. A intenção do espírito de engano é roubar, matar e destruir. João 10:10. Por isso eu disse na semana passada, é muito melhor enfrentar uma legião de demônios como aquela que estava no Gadareno, que Jesus libertou, lembra o dos porcos lá, a história dos Gadarenos? Do que enfrentar o espírito de engano. É muito melhor enfrentar uma legião de espíritos imundos de guerra. Por quê? Porque você já sabe que vai ter guerra. Então você já pega as suas armas e vai para onde? Para a guerra. Agora, quando é um espírito de engano que às vezes está do seu lado, que você não consegue discernir, e a pessoa está te enganando, e você está achando que vem de onde? De Deus, e a intenção daquilo ali é o que mesmo? Roubar, matar e destruir na sua vida. Olha o texto aqui, ó. Vamos lá. Versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: o que o espírito disse para Deus? O que o espírito disse para Deus? Eu enganarei. Peraí, porque o Senhor Deus estava triste com Acabe, o povo de Israel estava sofrendo por causa daquele governo. Então Deus já tinha decidido que ia acabar o reino dele, mas precisava de alguém para fazer as coisas acontecer. Na hora quem apareceu? Satanás, o espírito de engano. Deixa comigo. Roubar, matar e destruir é comigo. É comigo. Deixa comigo. Eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Como que você vai enganar? Versículo 22. Respondeu ele, o espírito: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. É isso que está escrito na sua Bíblia? Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Mas como é que aquele espírito de engano ia entrar no profeta e falar na boca do profeta? Com certeza o profeta não estava em total comunhão com quem? Com Deus. Se o profeta não estiver em comunhão com Deus, meu amigo, o engano vai usar ele sim. O espírito das trevas vai entrar nele sim, em qualquer pessoa. Porque é o pastor. Se o pastor não estiver em comunhão com Deus, o inimigo entra na vida dele também. Mas ele é o pastor. E daí? Título não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Porque é um membro da igreja, porque é o obreiro, não faz diferença nenhuma. O que importa é se a pessoa está em comunhão com Deus ou não. Porque se ela está em comunhão com Deus, o inimigo não tem brecha para entrar, não tem espaço para entrar. Mas se a pessoa não está em comunhão com Deus, o inimigo entra mesmo. E o Espírito falou lá: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor. O que o Senhor disse para ele? Tu o enganarás e ainda o que? Prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso, no sentido do texto aqui, o Senhor pôs, é porque o Senhor permitiu. Todas as coisas só acontecem com a permissão de quem? De Deus. Então, vamos ler aqui de uma forma mais entendível. Eis que o Senhor permitiu o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas,
e o Senhor falou o que era mal contra ti. Isso aqui era Micaías, o único profeta que estava em comunhão com quem? Com Deus. O único chegou para Acabe e falou: isso tudo que esses profetas estão dizendo para você aí, que você está acreditando, que você vai vencer, que você vai ter vitória, isso tudo é mentira, rapaz. Isso tudo é um espírito enganador para destruir a sua vida. E Deus permitiu, por causa da maneira que você tem se comportado, da maneira que você tem vivido. Porque se você tivesse em comunhão com Deus, isso não ia acontecer não. Porque na hora que o profeta lá, cheio de engano, falasse para você, você logo ia identificar e falar: está repreendido, rapaz. Em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, está repreendido esse mal. Isso aí não vem de Deus não, isso aí é engano. Isso aí é engano. Quem está em comunhão com Deus tem esse discernimento. Quem está em comunhão com Deus logo identifica. E aquela palavra de engano não prevalece sobre ela. Micaías falou. E na hora que Micaías falou, sabe o que aconteceu? Versículo 24. Então, Zedequias, esse aqui era o chefe dos profetas lá na época, filho de Kenana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim, ao orgulho do sujeito, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? O chefe dos profetas lá, que estavam todos cheios de espírito de quê? De engano. Quando Micaías falou diferente deles, ele chegou e sentou a mão no rosto, na cara de Micaías, pá! E ainda disse: por onde que o Espírito de Deus saiu de mim para entrar em você? Em outras palavras, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito. Mal sabia ele que estava cheio do Espírito de quê mesmo? De engano. Por isso que lá em Deuteronômio está dizendo que você não tem que ter temor nenhum naquele que você está vendo que não procede de quem? De Deus o que ele fala. Temor nenhum. Porque se você respeita, supostamente falando, a unção que existe naquele dali, mas que não vem de Deus, você está respeitando então o espírito que está naquela pessoa? Você está baixando a cabeça para o espírito de engano que está ali naquela pessoa? Aí o que Micaías respondeu, versículo 25. Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia. Micaías respondeu para ele, né? Ele falou: da onde foi que o Espírito de Deus saiu de mim para entrar em você? Quando foi isso? Micaías falou: você vai ver. Quando foi que o Espírito de Deus entrou em mim e que saiu de você? Você vai ver. Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. A Micaías falando: o rei vai perder a batalha, os inimigos vão invadir aqui Israel, e você e todos os outros vão sair correndo, fugindo, tentando se esconder, e você vai entrar de câmara em câmara. Câmara eram os cômodos da casa, quartos. Você vai tentar entrar em um, na hora que os inimigos estiverem chegando, você vai sair dali, vai para outro, vai tentar. Aí você vai se lembrar do que você acabou de dizer, e você vai entender quando foi que o Espírito de Deus saiu de você e entrou em mim. Aí você vai reconhecer que o que falou na sua boca foi um espírito de engano, espírito mentiroso. Não tem nada de Deus aí em você mais não, rapaz. Você deixou de ter a presença de Deus desde o dia que você deixou de fazer a vontade de Deus. Desde o dia que você começou a andar de forma tortuosa nos caminhos de Deus, igual a sua mulher. Desde esse dia o Espírito de Deus já saiu da sua vida, dos seus caminhos. E quem está falando com você aí na boca desses camaradas aí é o enganador. E você vai ver o que vai acontecer. Em casa, você termina de ler o capítulo
22 e vai lendo aí em diante, você vai ver que Acabe foi para a batalha, foi derrotado, morreu. Aqueles profetas todos que o espírito de engano usou a boca deles, ficaram envergonhados, a maioria deles também morreu, e ficou provado que o único que estava cheio de Deus ali era quem? Era Micaías. Então veja como que o espírito de engano usa a boca daqueles que se dizem o que mesmo? Profetas, homens de Deus, mulheres de Deus. Quem tem que saber se aquilo dali vem de Deus ou não sou eu. Eu que tenho que ter discernimento. Espera aí, vou entrar nessa não, isso aí é coisa do inimigo. Está repreendido o mal, em nome de Jesus. Não aceito isso na minha vida. Sai fora, vai profetizar para outro, vai revelar para outro. Para mim não. Porque isso aí não está vindo de Deus não. Que isso, Bispo Paulo, mas é falta de educação. É melhor ser sem educação do que ser um enganado e sofrer por causa do engano. Porque o engano traz sofrimento. Alguém aqui gosta de ser enganado? Você gosta de ser enganado? Seja em qual for a situação, você gosta de ser enganado? Ninguém gosta. Porque o engano traz o quê? Sofrimento. O engano traz sofrimento. Quem está entendendo até agora? Está ficando claro aqui a responsabilidade que um verdadeiro profeta deve ter? A pessoa que revela algo em nome do Senhor deve ter a responsabilidade? Como é que as coisas são sérias? Não são banais como a gente vê por aí hoje em dia? Não. E a Bíblia fala que todo o dom tem um fim proveitoso. Quer dizer que Deus vai conceder um dom. Vou dar um exemplo. Para o bispo Paulo, conceder não é dar. Para o bispo Paulo poder abençoar, por exemplo, o Marcelo, com um fim proveitoso. Com um fim proveitoso. Não pode ser bagunça. Já viu aquela história que o pastor está entregando revelação, aí faz uma fila assim de 2 quilômetros, e ele entrega uma revelação para cada pessoa que está naquela fila e vai passando, é por atacado. Isso não existe. Por que não existe? Aonde está o fim proveitoso ali? O fim proveitoso é Deus, talvez até conceder o dom da revelação ali àquela pessoa, naquele dia, naquele momento, para ele entregar algo para uma pessoa. Ou talvez para 2, 3 ou 4 de um mesmo grupo a respeito do mesmo assunto. Agora esse negócio, para você o Senhor está mandando dizer isso, isso e isso, tá bom? Pode ir, próximo. Para você o Senhor está mandando dizer aquilo, 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 aquilo e aquilo. Pronto, próximo. Para você aí, opa! Eu agora virei o quê? Virei locutor de Deus, é isso? Deus fala e eu digo, vai próximo. Oi, Senhor, o próximo, é isso, ok. E para esse aqui, Senhor? Esse aqui é intermediário. Eu virei agora intérprete. É intérprete, não é isso? Que tem aí quando a pessoa de outro país vai falar, aí o intérprete fica lá, então, para você aí o Senhor está mandando, e para aquele lá é o quê? Isso aqui, para você é isso, isso e isso, tá bom? E para aquela lá, Senhor, aquela lá é aqui, Espera aí, gente. Deus é Deus. Gente, abre o seu entendimento. A revelação existe? Sim ou não? Sim. É bíblico? Sim ou não? Sim. A profecia existe? Sim ou não? Sim. É bíblico? Sim ou não? Sim. Mas é algo muito delicado. É algo muito minucioso. Não é bagunçado não, gente. Cuidado com a bagunça. Cuidado quando você vai para o monte aí, tem os profetas do monte. Que todo mundo que chega, ele tem uma revelação, a profecia para a pessoa. Para todo mundo? Rapaz, aquela pessoa ali é o próprio Jesus então.
como é que pode? Está errado. Só que isso está virando uma bagunça. Tem muita gente vivendo à base de profecia e revelação que ela recebe por aí. E a vida dela está virando uma bagunça. Vamos continuar. Quem está entendendo? Está entendendo a mensagem? Agora eu vou falar algo muito forte, especial para vocês, para complementar. Vai em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel, capítulo de número 9. 9. Deixa aberto aí. Capítulo 9. Vamos lá. Agora nós vamos separar um pouquinho aqui a questão do profeta com a questão do vidente. A Bíblia fala das duas coisas. Nos dias de hoje nós poderíamos classificar assim, ó, profecia e revelação. Quem entregava a profecia? O profeta. Quem entregava a revelação? O vidente. Ok? São duas coisas. Praticamente quase que a mesma pessoa possuía esses dons de Deus. Ou talvez não era de Deus também, né? Que a gente está aprendendo aqui. Mas vamos lá. Olha que interessante, presta atenção. A palavra profeta, na Bíblia, ali no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento a gente não vai encontrar assim essa palavra, a não ser uma repetição já do Antigo. Ela aparece 316 vezes. Quantas vezes? 316. Através da palavra, profeta em hebraico seria Navi. Navi. Ok? Navi. Alguns falam Nabi, porque a letra é a mesma em hebraico que se pronuncia lá. Então, o correto seria Navi. Navi. Quantas vezes? 316. Agora, presta atenção. Qual que era a função do profeta? O profeta era uma espécie de porta-voz de Deus, porém, não no sentido de revelar a vida dos outros, não no sentido de falar algo que aconteceu, ou algo que vai acontecer na vida daquela pessoa, especificamente falando. A função do profeta era corrigir, trazer a pessoa de volta para Deus, o povo. O profeta fazia isso. Lembra do profeta Elias, quando subiu no Monte Carmelo, que ele fez o desafio, porque o povo estava se curvando para Baal, o povo estava saindo dos caminhos de Deus para adorar a divindade chamada Baal. Então Elias subiu no Monte Carmelo, chamou todo mundo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Olha como é que o profeta fazia, tá vendo? O profeta não estava ali revelando a vida, não. O profeta queria corrigir o erro. Por isso que os profetas eram odiados pelas pessoas. Ele ensinava, ele mostrava ali o pecado, o erro e dizia: volte-se para Deus. Olha Elias falando um exemplo: se é Deus o Senhor, então serve a Deus, para de servir Baal. Agora, se vocês acreditam que o Deus, o Senhor é Baal, então serve a Baal, para de ficar em cima do muro. Por isso que ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vai ficar um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Aí foi onde Elias fez aquele desafio. Lembra do desafio de descer fogo do céu? Lembra? Mandou os profetas de Baal preparar lá o sacrifício deles. Eles prepararam, ficaram a noite toda ali, parte do dia, se cortavam, derramavam sangue. Aconteceu o quê? Nada. Quando deu meio-dia, Elias restaurou o altar do Senhor,
fez tudo bonitinho, pegou as pedras, colocou, pegou água, jogou em volta, pegou o holocausto, o sacrifício ali, colocou em cima, preparou tudinho, e ele orou: Senhor, que a partir de hoje fique sabido em todo Israel que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o poderoso, é o verdadeiro e tal. Numa oração de menos de 1 minuto, a Bíblia fala que desceu fogo dos céus e consumiu aquele holocausto, lambeu a água todinha que estava em volta. Foi um negócio assim de doido, foi um negócio, olha, tremendo. E é impressionante. Vocês lembram que eu fui a Israel em 2019? É maravilhoso, maravilhoso. E lá no Monte Carmelo, aonde aconteceu isso, quando você fecha os olhos, pelo menos eu estou falando por mim, que você começa a orar, você sente algo diferente, você não tem vontade de parar, você quer orar mais alto, você quer... Aquele lugar ficou marcado com o poder de Deus. E logo depois que o fogo desceu, o que Elias fez? Quem sabe o que Elias fez? O que ele fez? Pegou a espada dele e matou todos os profetas de Baal. Todos. Então a função do profeta bíblico, porque você concorda comigo que tudo que a gente vive na fé, hoje em dia, tem que ter um fundamento bíblico? Você concorda comigo ou não? Ou nós podemos viver coisas que não estão na Bíblia? Então você concorda comigo que tudo que nós vivemos tem que ter aqui um contexto bíblico, tem que ter uma fundamentação bíblica. O profeta, no sentido bíblico, a função dele sempre foi corrigir, trazer o povo de volta para quem? Para Deus, dizer: olha, você está falhando nisso, nisso, nisso e nisso, rapaz. E Deus está dizendo para você que ainda está em tempo de consertar, de largar o pecado, de se arrumar com quem? Com Deus. Então o profeta sempre foi isso. E ele aparece 316 vezes na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. O Navi. E o vidente, o que era o vidente? O vidente era esse que entregava a revelação, que é chamado de Roer. Como que é? Roer. Isso era o vidente. Sabe quantas vezes ele aparece? 6 vezes. Olha a diferença. O profeta aparece quantas vezes? 316 vezes. A correção, voltar para Deus, larga o pecado, larga o erro. Deus está vendo o que você está fazendo, está errado. Deus quer que você se conserte. 316. Agora o vidente aparece quantas vezes? 6 vezes. Resumindo, a vidência ou a revelação é raríssima. Eu estou falando no sentido bíblico aqui, fundamentado na Bíblia. Referência bíblica. Sempre foi o quê? Raríssima. Raríssima. Se a gente fizer aquela continha aquela regrinha de 3, é assim que fala? 316 profetas para 6 videntes, para a gente achar a proporção de um pelo outro. Meu Deus do céu. Vai dar o quê? Um para 50, mais ou menos? É isso? Se a gente colocar 300 dividido para 6, dá quanto? 320. 300, vamos lá. 6, 12, 18, 24, 30, não é isso? É 1 para 50. É 1 para 50. A proporção bíblica é: para cada 50 profetas que existia, 50 profetas tinha o quê? Um vidente. Então, peraí. Então essa montoeira de revelação que a gente vê por aí,
Meu amigo, faz a mesma proporção. Vamos usar a mesma proporção? A cada 50 que você vê revelando por aí, deve ser de Deus de verdade a revelação. E os outros 49? Provavelmente espírito de engano, ou então a pessoa, como está lá em Deuteronômio, ela começa a conceber coisas na cabeça dela, sabia? Sabia que a gente começa, é Deus que está falando, mas não, é ela que está imaginando. Olha que coisa. E sabe quando é que uma pessoa procurava um vidente? Quando ela queria algum benefício próprio. Então você vê que não tinha nada a ver com a comunhão dela com quem? Com Deus. Ela estava preocupada só com um benefício para ela. Por que a pessoa procura cartomante hoje? Ela quer um benefício para ela. A pessoa procura aí o tarô, búzios, e por aí vai. Porque ela quer um benefício para ela. E o espírito de engano está lá, montado lá, enganando ela. Enganando ela. E na igreja hoje é a mesma coisa. O povo gosta de ouvir revelação, porque revelação traz uma massagem para o ego, né? Não, porque o Senhor está dizendo que você vai casar ano que vem. O Senhor já preparou. O Senhor, sempre o Senhor, falando que é o Senhor. Ó, o Senhor está dizendo que, vai ser assim. Cuidado. Pode ser o Senhor? Pode ou não pode? Pode. Mas pode ser o espírito de engano? Na maior probabilidade, é o espírito de engano. Quer ver a diferença entre profeta e vidente? Samuel, esse daqui, ele acumulava 3 funções que Deus permitiu, de tão de Deus que ele era, homem de Deus. Ele era profeta, vidente, profeta, vidente e juiz. Agora olha o que diz aqui, vamos lá. E ele também era o sacerdote na época. Então, profeta, vidente, uma função. Vou colocar 2 funções. Juiz e sacerdote. Se a gente dividir dessa forma, 4 funções. Olha o que diz aqui em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Versículo 3. Primeiro vamos falar da questão do vidente. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar o quê? As jumentas. Vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Então, peraí, sumiu as jumentas, o pai de Saul falou para ele: pega alguém aqui, vai procurar as jumentas que se extraviaram, que sumiram. E eles foram passando de cidade em cidade, terra em terra, e não encontravam, não sabiam onde estava. Versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Olha Saul falando com o rapaz: vamos voltar, porque o meu pai já estava preocupado com as jumentas. Se a gente não voltar, ele vai ficar mais preocupado ainda por causa de nós que sumimos. Versículo 6, preste atenção no 6. Porém, ele lhe disse, olha o que o companheiro de Saul disse: nesta cidade há um homem de Deus
e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos o quê? Seguir. Olha o que o companheiro de Saul falou: tem um homem aqui nessa terra que é vidente. Vamos consultar ele. Ao invés de voltar para casa sem a solução, vamos lá perguntar para ele. Porque tudo que ele fala, do jeito que ele fala, acontece. Sucede. Vamos lá. E ele vai nos dizer qual é o caminho que devemos o quê? Seguir. Está vendo quando o vidente era procurado? Quando a pessoa queria um benefício próprio. Um benefício próprio. E é exatamente isso que o inimigo se aproveita. Ele sabe que as pessoas estão querendo uma facilidade, uma revelação em benefício próprio, para arrumar a vida dela, para satisfazer o ego dela. Então o inimigo tem multiplicado o espírito de engano na boca de muitos profetas por aí. E as pessoas na ansiedade, no desespero, saem ouvindo qualquer um, saem se alimentando de qualquer coisa, e por isso estão cada dia mais distantes de Deus e no sofrimento. Continua comigo. Agora eu quero falar para você um pouquinho da função do profeta. Está aí no capítulo 9 mesmo. Vamos lá no versículo de número 17. No versículo de número 17. Você lembra a diferença do profeta para o vidente? O profeta era um porta-voz de quem? De Deus. O que ele entregava para as pessoas? A correção. Chamava as pessoas de volta para quem? Para Deus. Falava para as pessoas qual era o propósito de Deus para a vida delas. E o vidente? Entregava uma revelação que normalmente era em benefício próprio. Então eles foram procurar o vidente. Olha no versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse. Olha o que Deus disse para Samuel. Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Deus já tinha falado para Samuel que Saul seria o futuro rei de Israel. Quando Samuel viu Saul, que Saul estava indo procurar Samuel. Quando Samuel viu Saul, Deus já falou com ele: esse aí que eu falei para você, viu, Samuel? Esse é o homem de quem eu te falei. Este que vai dominar sobre o meu povo, povo de Israel. Continua comigo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do quê? Do vidente. Saul estava procurando o quê mesmo? Um vidente. Quem era o vidente? Samuel. Mas Samuel também era o quê? Profeta. Mas o que Saul queria? Saul queria o profeta? Saul queria o quê? O vidente. Vamos ver o que Deus entregou para Saul. Se foi o profeta ou se foi o vidente. Vamos ver qual era a maior preocupação de Deus para Saul e qual é a maior preocupação de Deus para nós seres humanos. Se a maior preocupação de Deus é nos trazer de volta para Ele, para uma comunhão com Ele, um compromisso com Ele, ou se é ficar revelando as coisas para a nossa vida, para o nosso benefício próprio, de maneira que a gente não queira nunca saber de ter compromisso com Deus, nunca saber de ter comunhão com Deus. Vamos ver a preocupação de Deus. Então Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do quê? Do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim no alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei e tudo e quanto está no teu coração tu declararei. Quanto
as jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Olha Samuel falando com Saul: não fica preocupado com o motivo pelo qual você veio até mim, não. Tira essa preocupação de revelação, de evidência do seu coração. O que você veio procurar aqui em mim já está resolvido. Seu pai já encontrou, as jumentas já estão em casa, mas Deus permitiu você vir até aqui por outro motivo. O que Deus quer que você receba é algo muito maior. Deus quer que você seja um instrumento para a glória dEle. Deus quer que você esteja nas mãos dEle. Ali Samuel estava dizendo para Saul: olha, a vidência, a revelação seria até benéfica para você, mas a palavra do Senhor para a sua vida é muito maior, é muito mais benéfico. Se desprende disso. Esquece esse negócio de jumenta. O negócio da jumenta já está o quê? Resolvido. Resolvido. E ele continuou: e para quem, olha lá, quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai. Olha, é forte demais. Olha Samuel falando para Saul: enquanto você está preocupado com umas jumentas, Deus preparou, foi o reino todo de Israel para você e para a casa de seu pai. Enquanto você está preocupado com uma revelação, se isso é para fazer, se não é para fazer, se aquilo é bom, se não é ruim, Deus te entregou toda a palavra dele para salvar a sua alma e mudar a história da sua vida. Para de ficar preocupado com a revelação, para de ficar preocupado com a evidência, e se apegue a toda a palavra de quem? De Deus. Porque aqui Deus vai falar com você, Deus vai te guiar, Deus vai te orientar, Deus vai te abençoar, Deus vai te salvar e Deus vai te entregar todas as promessas que Ele fez para a sua vida. É isso que Samuel estava falando para Saul. E finalizando assim, ó, versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, eu e minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião, ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então Samuel disse para Saul: para de preocupar com a evidência, com a revelação, aquilo lá já está o quê? Resolvido.
o que Deus preparou para você é muito maior. E eu vou te entregar a palavra de Deus para a sua vida. Então, meus irmãos, sobre profecia e revelação, existe? Existe. É um dom do Espírito? É. Pode vir de Deus? Pode. Mas nem tudo. Nem sempre. Principalmente a questão da revelação. Você entendeu a diferença de profecia para revelação? Profecia é correção, trazer a pessoa de volta para Deus, mostrar o quanto ela está errando ali, que aquilo não agrada a Deus. Ser profeta é ser um corretor, e o vidente é que traz a revelação, que mostra ali o caminho que a pessoa quer enxergar, enfim. Então, pode vir de Deus? Pode, mas a maioria das vezes, principalmente nessa questão de revelação, vem do espírito enganador. E a função do espírito de engano é roubar, matar e destruir. Não deixe essas coisas mais dominarem a sua vida, não. Tenha atenção para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Não deixe mais o inimigo te persuadir. Queira a palavra de Deus para você. Quando você quer a palavra de Deus, você nunca vai ser enganado. Toda resposta que você precisa, busque na palavra de Deus. Siga a orientação de Deus. E Deus vai fazer de você um instrumento muito abençoado. Um instrumento muito vitorioso. Amém? Quem entendeu a mensagem? Entendeu a diferença? Quantas vezes a palavra profeta aparece no Antigo Testamento? Quantas vezes? 316. Quantas vezes a palavra vidente aparece no Antigo Testamento? 6 vezes. Qual a proporção? 1:50. Então toda vez que você vê os reveladores por aí, faz a mesma proporção matemática da Bíblia. 1:50. A cada 50 que você encontrar, 1 vem de Deus. E o resto? Do enganador. Cuidado.